aqui para apresentar o programa Bate ou Rebate. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Gilza, a esposa do pastor Gerson Soares, o idealizador do programa Bate ou Rebate. Estarei hoje entrevistando nada mais, nada menos que ele, pastor Gerson Soares. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo ao seu programa Bate ou Rebate. Boa noite, missionária Gilza. Deus abençoe, né? Amém. Muito obrigado, né, por mais uma oportunidade, né, de fazer parte da entrevista, né? Sim. Parece que eu fui pego de surpresa, não é isso? Um dia da caça, o outro do caçador, né, É, pastor? mais ou menos isso, né? Você está me testando ou eu estou testando você, né? Talvez seja isso, né? É assim mesmo, Teste pastor. por teste. É assim mesmo, pastor. E hoje o senhor vai estar falando um pouquinho do projeto que era Ceavive, agora é Informeb, não é isso, pastor? Isso, Informeb. Pronunciei direito? Isso. Isso. Vai estar falando também, né, para os nossos irmãos sobre o seu ministério, um pouquinho da sua vida, né? Porque é bom as pessoas saberem um pouquinho da tua vida também, né? Mas tudo isso logo após os comerciais. Não saia daí que a gente volta já já. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodoméstico da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Olá, estamos de volta com o programa Bate ou Rebate. Para
Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou a missionária Gilza, esposa do pastor Gerson Soares, e hoje vou estar entrevistando ele para que ele possa falar um pouquinho, né, do seu ministério, do seu projeto, né, que agora ele está dando ensino bíblico para formação de obreiros. Isso é muito importante, não é? Isso mesmo, pastor Gerson? Então, missionária, na verdade, né, pela graça de Deus, né? Deus abençoe primeiramente, né? Deus abençoe nossos telespectadores, você pastor, missionária, evangelista, né? Onde você estiver. Abraço forte do pastor Gerson, né? Para os nossos pastores de Nova Friburgo e também de regiões adjacentes. Deus abençoe vocês. Bem, missionária Gilza, na verdade, né? Nós estamos dando um seminário, sim, né? Um seminário para a formação de obreiro desde 2015. Sim. Né? E em 2015, na verdade, né, nasceu, né, o projeto o Ceia Vive. Sim, pastor. Conforme dito antes, né, o projeto Ceia Vive nasceu em São Paulo. Sim. Né? E de São Paulo, o projeto Ceia Vive ele veio para o estado do Rio de Janeiro, né? E nós implantamos em Friburgo o projeto Ceia Vive, trazendo aí os valores, né, formando obreiros, né, para a obra de Deus. Mas ficou um tempo parado, né, pastor? Você só retomou esse projeto agora, que agora até não é mais Ceia Vive, é Informeb, não é isso? Isso, realmente. Aí o projeto Ceia Vive deu uma parada, né? Agora veio praticamente um instituto teológico Informeb, instituto, né, de formação para obreiros e ministros evangélicos do Brasil. Né? E como está sendo? Como está sendo aceito? As igrejas estão aceitando bem? As pessoas, os nossos irmãos estão se desenvolvendo bem? Como que está sendo, pastor? Bem, missionário, tem sido uma bênção, né? Está sendo uma bênção, melhor dizendo, né? Está sendo bem aceito nas igrejas, independente de igreja, né? Denominacional, né? Independente de ser presbiteriana, Assembleia de Deus, todas batista, as igrejas, né? Isso, todas as igrejas está sendo muito bem aceito, né? Inclusive também, né, no mês retrasado, né, nós formamos, né, 2 igrejas. Sim. E agora, pela graça de Deus, o nosso instituto, né, de formação para obreiros está atendendo, né, a igreja do nosso presbítero Anderson Vogas. Forte abraço do pastor Gerson, né? Deus abençoe vocês. Está atendendo ali 3 irmãos. E amanhã, sexta-feira, a partir da manhã, né, sexta-feira, né, a gente vai estar atendendo. Nova turma, né? Isso, a gente vai estar atendendo também na missionária Vera, Deus abençoe, da Fazenda da Laje. E sucessivamente outras igrejas já estão fazendo o pedido, né? Então está sendo ótimo, né? Eu vejo também, pastor Gerson, que algumas pessoas realmente precisam mesmo passar por um estudo, por um aprendizado, para bem deles mesmo, né? Para saber como se comportar numa igreja, né? Porque não é pegar o microfone e achar que pegou o microfone e é dono do microfone e tem que pregar, e tem que louvar, e tem que orar, e não é assim. Então esse estudo também serve para isso, para uma pessoa saber se comportar dentro de uma igreja, não é, pastor? Sem dúvida. Inclusive também, missionária Gilza, né? Deus abençoe, né? Amém, o nosso pastor. programa Amém, Bate o Rebate, amém. né? Inclusive, esse programa, né, a Informeb, né? Instituto de Formação para Obreiros e Ministros do Brasil, é muito importante, né? Inclusive, não é simplesmente para os obreiros da igreja, mas também independente de ser obreiros ou não. E também o nosso próprio instituto está trazendo também a reciclagem ministerial. Sim. E também agora Isso. o senhor está também com para pastor também? É teologia ou não? Isso, também, né? isso. No nosso instituto teológico, nós temos também capelania, né? Isso, nós temos um professor na área teológica, né, do básico até o médio. Abraço para o nosso pastor Evaldir, né? Raposo, Deus abençoe. E também nós temos também um professor, né? Um grande abraço para o professor pastor Paulo César Pinheiro, Deus abençoe, um forte abraço do pastor Gerson, né? E inclusive o nosso pastor Paulo César também, né? Ele está na área de juiz de paz e capelania. Olha, que bênção. Isso é muito bom, né, pastor? A gente nunca é sábio demais que não tenha algo para aprender, né, Isso. pastor? E também, pela sua permissão também, eu vou deixar um abraço para o nosso pastor Alex Silva,
né? Ele também está na área de formação de obreiros e também liderança. Inclusive, agora em maio, né, ele estará em Minas Gerais, né, ministrando a palavra e também levando o estudo para a formação de obreiros para o povo de Minas Gerais. Que Deus bênção, abençoe nosso pastor de Minas bênção, Gerais. Que Deus o abençoe, né? Que ele vá em paz e que ele consiga concluir, né, esse estudo. E isso é bom. Mas, o pastor Gerson, e o Bate ou Rebate? Quando surgiu o Bate ou Rebate? Quando que o senhor idealizou o programa Bate ou Rebate? Bem, na verdade, o Bate e Rebate, né, ele surgiu em 2014. Sim. Né, eu tive a vontade, né, de fazer um programa de televisão. Sonho, né, pastor? Um sonho, né? Sonho, foi né? simplesmente um sonho. E esse sonho aí, né, ele foi, né, na verdade, aproveitado e valorizado pela própria sociedade. Porque, né, me deram maior força, né? O povo. Você teve bastante apoio, né, pastor? Isso, a igreja, me deram bastante apoio para eu trazer o Bate e o Rebate, né? Sim, sim. E o senhor também é escritor, né, pastor Gerson? Escreveu 2 livros, não é isso? Isso, pela graça de Tem Deus. Tem algum né? livro aí com o senhor, para o senhor a princípio não trouxe, né? Não trouxe o livro, mas o meu primeiro livro é Ser ou Não Ser um Filho de Deus. Né? Eu tenho esse livro, muito bom, pastor, eu li. Isso, e o meu segundo livro, né, é Pastouro de Igrejas ou Pastouro de Ovelhas. Bom também, muito porque bom. Pastouro de Igreja tem muitos, né? Sim, mas e pastor de ovelha? Né? Porque ganhar almas para Jesus é muito fácil, né, meus irmãos? Agora eu quero ver manter aquela ovelha ali sempre na disciplina, né, cumprindo os mandamentos do Senhor, né? Isso aí que é difícil, né, pastor? É verdade. Pastor, o senhor também passou por uma situação muito difícil na sua vida, né? A perda do seu filho foi um momento para o senhor que foi bem doloroso, né? Creio que tenha te abalado muito psicologicamente. Mas, pastor, fala para mim, em algum momento dessa perda, que o senhor havia perdido a sua mãe, né, bem pouco tempo, e logo assim perdeu o seu filho de uma forma muito triste. O senhor, por algum momento, o senhor deixou de acreditar em Deus? O senhor pensou que Deus pudesse ter sido o responsável pela morte do seu filho? Como que foi isso para o senhor, pastor Gerson? Olha, eu não posso dizer que Deus foi responsável pela a morte, né, do meu filho, né? Porque foi uma coisa assim, de repente, né? Ninguém estava esperando, né? Psicologicamente falando, né? Muitas pessoas falaram para mim, ele estava doente na área psicológica, sim, né? Uma depressão, isso, né, depressivo, né? Não estava muito bem psicologicamente falando, né? Estava doente. Né? Mas é uma doença que a gente não vê, né? Não até percebe, porque né, isso, até porque também as pessoas estão sorrindo, mas no fundo você não vê o que se passa dentro da pessoa. Então, né? pastor, é isso que o senhor até me perdoe, né? Porque eu sei eu sei que é uma situação difícil, mas por que, pastor, que eu toquei nesse assunto para o senhor? Porque algumas pessoas, elas tendem a achar que perdeu alguém que ama muito e é porque Deus esqueceu daquela pessoa, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Enquanto que, na verdade, Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Então, Deus ele não vai interferir se uma pessoa tomou a decisão. O que ela quer fazer? Deus permite que ela tenha livre-arbítrio. Mas algumas pessoas, elas acham que Deus foi mal. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? O que eu tenho para falar para as pessoas? Observem mais seus filhos, seu esposo, sua esposa. Prestem mais atenção neles, porque às vezes eles podem estar sorrindo por fora, enquanto que por dentro não é nada daquilo, né, pastor? E realmente foi isso que aconteceu com o seu filho, né? Quando o senhor encontrava com ele, ele era uma pessoa que estava sempre rindo, brincando, e jamais alguém poderia imaginar que ele estaria passando por uma doença tão triste que é a depressão. Inclusive, eu vou me basear, né, segundo a palavra de Deus, né, no livro de Jó, né? Ele disse, né, Deus me deu, né? Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, né? Sim, pastor, porque a única forma de eu me conformar, né? Não vou dizer me conformar, para eu me confortar numa adversidade, numa situação dessa,
é eu permanecer ao lado de Deus e fazendo a vontade de Deus, né? E isso aí é um fortalecimento, né? Porque eu perdi minha mãe até 6 meses antes e 6 meses depois, né? Eu perdi o meu filho. Então, se hoje eu estou me sentindo forte na presença de Deus, porque eu estou buscando, não estou deixando isso, né, tirar minhas forças. É verdade. Nós dizendo, né? É verdade. E o pastor nasceu no Evangelho? Ou o senhor foi para o Evangelho depois de criança? A sua família toda é do Evangelho? Tem mais pastores na família? Bem, na verdade, missionário Gilza, eu nasci no Evangelho, né? Eu posso dizer, eu tenho 1.0, 50 anos no Evangelho, Sim. né? Mas eu tive um encontro com Deus aos meus 10 anos de idade. Eu levantei minhas mãos para reconhecimento, né, de salvação. Nasci no Evangelho, meu pai é pastor, né? Sim. Pastor jubilado, né? Sim. E para mim foi um dos melhores pastores que eu tive até hoje, né? Manda um abraço para o seu pai, pastor Gerson. Um abraço para o meu pai. Agora. Muito obrigado. Um abraço para o meu pai, pastor Osvaldo, do Rio de Janeiro. Também para as minhas irmãs, os meus irmãos, o meu irmão Rubens, da Bahia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os meus familiares. Beijo do pastor Gerson. Então, o senhor nasceu no Evangelho. E nesse meio tempo, o senhor se afastou da presença de Deus? O senhor desviou? Ou sempre se manteve presente? Sempre se manteve na igreja? Olha, eu vou ser sincero para a missionária. Na vida existe altos e baixos, né? Sim. E muitas vezes a gente se sente em cima, a gente se sente embaixo, está sempre oscilando, né? Sim. Bem, na verdade, houve algum tempo na minha vida, um tempo de rebeldia. Eu saí da igreja, deixei os princípios, né, da palavra de Deus, né? Me envolvi com as coisas do mundo, sofri muita decepção, chorei muito, fui desprezado, né, pelos amigos, até porque não temos amigos, né? Não é todos que são. Você pode dizer é meu amigo, não é Na verdade, todos. nós conhecemos muitas pessoas, não é, pastor? Isso, Gerson? nós conhecemos as pessoas, mas amigo é só Jesus. Então, quando eu me afastei, num período da minha vida, quando eu me afastei da presença de Deus, eu sofri muito. Não foi bom. Então, eu não aconselho. Isso eu falo de coração. Eu não aconselho você. Não vou dizer nem da igreja. Eu não te aconselho a você sair da presença de Deus. Porque estar dentro da igreja já não é tão fácil assim. É verdade. Imagine fora da presença de Deus. Pensa 2 vezes se deve ou não deve sair da presença de Deus. O que o senhor vê da pandemia, pastor Gerson? Como que o senhor vê essa situação? Como que o senhor encara as igrejas que não conseguiu se manter? O que você fala para esses pastores que tiveram que fechar suas portas por conta da pandemia? Bem, missionária Gilza, em relação à pandemia, eu não vejo a pandemia como um fenômeno, né, da natureza. Porque a natureza ela sempre vai apresentar determinados e diferenciados fenômenos. Mas eu não vejo a pandemia como um fenômeno. Eu vejo a pandemia, segundo a palavra de Deus, como uma correção. Correção de Deus, da né? parte de Deus. O senhor acredita que algumas pessoas mudaram o seu modo de agir, o seu modo de pensar depois da pandemia, ou continua tudo a mesma coisa? Vou dizer para você, né, em minha autenticidade, em minha verdade, né, e as pessoas, na verdade, não mudaram. As pessoas, quer dizer, ou seja, na verdade, as pessoas mudaram sim. Mudaram, por essa correção da parte de Deus fizeram que as pessoas viessem muito mais para o lado da verdade. E se aproximaram mais Se de Deus aproximaram também, né, muito pastor mais, sim. Gerson, né? Nós vimos que em algumas vezes tinham pessoas nas ruas orando. Eu digo para as pessoas não pararem de orar, nunca deixar de acreditar que existe Deus e que Deus está pronto para atender as nossas necessidades e os anseios do nosso coração, né, pastor? Inclusive é verdade. Inclusive a Bíblia nos diz, né, haveria sinais, né, no céu, na terra, sim, né, embaixo do temos. mar, nos 4 cantos, né, do mundo, peste,
fome, Sim. doença, tremor de terra, Sim. terremoto. Isso aconteceu em isso. Nova Friburgo mesmo, em outros lugares, foi em 2011, se eu não me engano, né? 2011 Isso. que teve, né? Aquela tragédia, né? Que foi muitas pessoas. Eu, graças a Deus, eu louvo a Deus, agradeço a Deus que eu não perdi ninguém da minha família, né? Creio que o senhor também não. Algumas pessoas não perderam, mas teve outros que perderam família, perderam casa. E eu vejo que essas pessoas, elas não deixaram de acreditar em Deus, né? Elas continuaram firmes no propósito e reconstruíram a cidade. Friburgo ressurgiu novamente, né? Com certeza. Inclusive, a Nova Friburgo, né, é uma cidade, eu vejo, e realmente é uma cidade voltada, apesar de ser uma região não muito grande, expansiva, mas uma cidade voltada para as coisas de Deus. Mas, por outro lado, né, muitas pessoas ainda precisam se achegar a Deus, né? Muitas pessoas estão se afastando de forma gradativa da vontade de Deus. Então, Deus vendo isso aí, existem as formas de Deus ensinar, né? De arrochar, né? Botar o povo, né? Mais, né? Na necessidade de buscar Ele. Deus, ele não deixou, ele não falou que era para os pais afastar a vara dos seus filhos, então ele não afasta a vara dos seus filhos, né? Então ele sempre tem que dar uma correção de uma forma ou de outra para que a gente se achegue. Porque eu já vi muitas pessoas que elas só lembram de Deus na hora que elas estão no aperto, na hora que elas estão passando por uma necessidade muito grande. Quando está tudo bem, ninguém lembra que Deus existe, né? Apertou um pouquinho, ajoelha no chão e clama a Deus. Deixa de clamar a Deus, mesmo que estiver tudo bem, a gente tem que continuar clamando a Ele, né? Mas, pastor Gerson, e como que está sendo o senhor no programa Bate ou Rebate? O senhor está tendo bastante visualização, as pessoas estão gostando? Tem outros pastores que também estão apoiando o senhor no Bate ou Rebate, não é? Realmente, missionária Gilza, o Bate e Rebate, né, tem assim muito a agradecer a Deus em primeiro lugar, né, e também ao nosso diretor executivo Marconi, né, o nosso Patrick, né, diretor adjunto, pela qual está nos ajudando bastante, né, na edição, né, dos nossos programas. E pro outro lado, melhor dizendo, né, nós temos aí, né, o pastor Orlando, já está há um bom tempo, juntamente com a gente aí, né, trazendo mensagem de vida, mensagem de fé. Pastor Orlando é uma bênção. Isso, Deus, mensagem, né, de esperança. Sim. Pastor Orlando, um forte abraço também para o Mateus, presbítero Mateus. E também nós temos também a pastora Rose, né, Rose Duarte, Deus abençoe. E também a escritora, né, Eri Aladoga, Deus abençoe vocês, do Rio das Ostras. E também nós temos também, né, o nosso Arlen e o Lipa Terra Nova, Deus abençoe vocês. E também a partir do mês de maio, nosso pastor Antônio vai estar iniciando isso juntamente com a gente, né? Sim. E tem sido uma bênção, né? Sim, e a audiência tem sido, né, praticamente Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e algumas adjacências de vizinhanças, ou seja, no sentido do estado, né? E o pastor Gerson sempre morou em Nova Friburgo ou o pastor é de outra cidade? Olha, na verdade, eu vou iniciar pelo meu pai, né? Tá o pai, tá o filho, né? Sim, o meu pai, na verdade, ele é pernambucano. Sim. É de Pernambuco, né? Sim. Ele nasceu em Pernambuco, né? E se criou em Paraná. Olha só. Isso. Aí do Paraná ele veio para o Rio de Janeiro, né? Nossa, diferença grande, né? Isso. De uma cidade para outra. Vou iniciar pelo meu pai. Aí ele veio para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, né? Sim. Aí, a sua mãe era do Rio de Janeiro? Minha mãe já era do Rio de Janeiro. Ah, sim. Só minha mãe é descendência de índios. Oh, né? Que legal. Descendência de índio, né? Sim. Se eu tenho sangue de índio na veia, eu não sei, né? Só para descontrair, né? Sim, sim. Então, na verdade, meu pai conheceu a minha mãe no Rio de Janeiro. E como eu sou do Rio de Janeiro. Então, pastor Gerson, Rio de Janeiro é uma cidade muito agitada, né? Um abraço para o Rio de Janeiro, uma cidade linda, maravilhosa. Mas como que foi, pastor Gerson? Porque Rio de Janeiro é uma cidade muito agitada. E aí Friburgo uma cidade mais pacata, mais tranquila. Como que foi? Você se adaptou bem? O frio também, que Rio de Janeiro muito quente, Nova Friburgo, um friozinho bom, gostoso. Mas para alguém que vem de uma cidade muito quente, é uma
Uma diferença bem grande. Como que foi, pastor? Eu vou ser sincero, né? Rio de Janeiro, peço perdão aos nossos telespectadores, no Rio de Janeiro nós já estamos, no estado do Rio de Janeiro, né? Mas quando eu vim de São Gonçalo, de Niterói, né? De Alcântara para Nova Friburgo, olha, eu sofri muito, né? No ano de... Isso tem, na verdade, aí uns 27 anos atrás. Sim, já está esse tempo todo aqui. Então você já é friburguense, né, pastor? Isso, já virei... Pode ganhar a cidadania friburguense, isso, né? Oficialmente falando, já posso dizer, eu sou um friburguense. Isso aí, pastor. Isso né? aí. Então, na verdade, a princípio, né, há 27 anos atrás eu senti muito frio. Sim. Sofri muito, tá? Pela noite, pela madrugada, pela manhã, quando eu levantava às 4 horas para trabalhar na ferragem Zaga. Sofri muito no tempo rimático de Nova Friburgo. Mas, pastor Gerson, eu posso dizer para o senhor que Friburgo não é mais tão frio que nem antigamente. Que quando eu vim para Friburgo, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos. Eu fui morar direto em Conquista. E Conquista era um lugar tão frio que quando a gente acordava de manhã, a graminha estava congelada. Então, pastor, eu agora posso dizer para o senhor que Friburgo não é mais tão frio como era antes. Não era mais. Não é? Né? Com a sua permissão, eu posso dar assim, com a sua permissão, né? Eu poderia deixar um abraço para o nosso pastor Josimar de Olaria? À vontade, pastor, à vontade. Então, nesse momento também eu gostaria de deixar um abraço para o pastor Josimar, né, e sua esposa e sua igreja de Olaria. Em breve também a gente vai estar iniciando também, né? Um grande seminário nas filiais e na sede também. Sim, que belo. Vamos para os nossos comerciais. A gente volta já já, não saia daí. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Quando se fala em manutenção de eletrodomésticos, não se esqueça da Lengruber Máquinas. Nossa empresa conta com as melhores tecnologias e com os melhores aparelhos para dar suporte na instalação e manutenção e assistência técnica em eletrodoméstico da linha branca. Atuamos em todos os bairros de Nova Friburgo, trabalhando sempre com peças originais, garantia e os melhores orçamentos para instalação, conserto e reparo e manutenção de fogão, forno a gás, forno elétrico, micro-ondas, lavadora, secadora e lava-seco. Seu eletrodoméstico quebrou? Não se preocupe. Entre em contato com a Lengruber Máquinas. Assistência técnica e multimarcas. Telefone para contato 0 operadora 22 99719 2748. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel,
Temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD. Tudo do bom e do melhor para você. Novamente com o nosso programa Bate ou Rebate. Para você que está chegando agora e não me conhece, sou a missionária Gilza, esposa do pastor Gerson Soares, o idealizador do programa Bate ou Rebate, e hoje estou entrevistando nada mais nada menos que o pastor Gerson, né, pastor Gerson? Verdade. Hoje eu fui pego, né, de surpresa, eu não esperava por essa, né? Eu não sei se ela está fazendo um teste, não sei se isso é um teste, mas só pode me dar um 10 aí, um 100 a vocês, né? Telespectadores. Deus abençoe. Pastor Gerson, sempre muito elegante, né, pastor Gerson? Obrigado. Muito bonito obrigado. Isso. É a sua esposa, pastor Gerson, que escolhe sua roupa ou o senhor vai lá e escolhe tudo? Conta pra gente aí, conta esse segredo. Bem, a minha esposa tá ali, né? A dona Gilza, a pastora Gilza, ela, né? A minha esposa, né? Pastor Gerson, qual foi, pastor? Você já tem 2 anos, pastor Gerson, o programa Bate ou Rebate? 2 anos? Praticamente aí já está indo para uns 3 anos, né? Pastor Gerson. E qual foi a entrevista mais marcante, pastor Gerson, do programa Bate ou Rebate? Muito bem. Então, a entrevista, né, pela qual eu estive fazendo, né, realizando, foi a entrevista do nosso pastor Ronaldo, do pastor Orlando, né? Foi quando ele disse, né, e ele iria dar um abo na vida dele, dar um fim na vida dele. Ele estava passando por um momento difícil, estava deprimido, desacreditado de tudo, de todos, né? Por muitas coisas estavam acontecendo na vida dele. Então ele estava aguardando um ônibus, né? Ele ia se jogar na frente do ônibus. Nossa, muito triste, né? Mas quando ele ia se jogar, do nada apareceu uma pessoa, né? Perguntando a hora. E quando ele deu atenção a essa pessoa, né? O ônibus já tinha passado e quando ele olhou para trás, né? A pessoa também já não estava mais ali. Então foi muito forte, porque enviou, isso né, é um anjo praticamente, né? Sim. Dando o livramento ao nosso pastor Ronaldo. Algumas pessoas, pastor, não acreditam que existem anjos na Terra. O senhor fala sobre isso? Existem anjos aqui na Terra? Bem, na verdade, os anjos, né? Eles foram criados, né? É a família de Deus. Os anjos foram a primeira família de Deus. Na família, nas regiões celestiais, né? Inclusive, eu elaborei uma apostila falando sobre 7 famílias de Deus. Se você deseja conhecer as 7 famílias de Deus, vai estar na apostila do pastor Gerson, intitulado pelo nome A Família no Altar de Deus. Ali você vai ver 7 famílias de Deus. E a primeira família de Deus, a primeira família, são os anjos. Porque os anjos eles foram criados para adorar a Deus segundo a sua imagem e semelhança. E segundo, né, a sua pergunta, né, os anjos, qual é a missão dos anjos? Bem, a missão dos anjos é trazer a mensagem, né, da parte de Deus. Né? Os anjos, assim como um anjo veio trazer a mensagem, né, pela parte do Espírito Santo de Deus para Maria e José, né, e a ganhar o Messias, sim, Jesus Cristo, e os anjos permanecem até hoje trazendo a mensagem, não simplesmente a mensagem, mas também ele veio trazer o livramento para muitas pessoas. Nós vemos às vezes alguns vídeos no YouTube em que mostra determinadas situações em que somente Deus, somente um anjo poderia ter livrado determinada pessoa de acidentes. Então nós devemos acreditar que Deus envia seus anjos aqui na Terra para dar livramento aos seus. E realmente, e eu também iria passar para os nossos telespectadores, né? Isso vem acontecendo muito nas igrejas, até porque também quando tem um pastor e fala, tem um anjo em nosso meio, né? Então as pessoas já começam a adorar o anjo. O anjo não é para ser adorado simplesmente a Deus, porque anjos são na verdade mensageiros da parte de Deus. Da parte de Deus, né? Mesmo, pastor. É verdade, pastor Gerson.
E em respeito ao que o senhor falou aí, que tem muitas pessoas que quando um pastor fala, né, tem um anjo passeando na igreja, realmente as pessoas, elas gritam, elas vibram, né, e quem tem que ser adorado nas igrejas é somente o nosso eterno Criador. Isso, Deus, reverenciado, né? É verdade. E pastor Gerson, fala pra gente, como que é a sua relação com os seus alunos? Olha, a relação com os meus alunos no seminário é maravilhoso. É nota 10, né? Deus abençoe. Eles entendem bem a sua apostila? É uma apostila que as pessoas conseguem entender direitinho? As perguntas eles conseguem responder? Eles conseguem entender muito bem, né? Isso aí vai depender muito também do professor. Inclusive, na nossa apostila tem a parte também da psicologia, né? A parte da psicologia é importantíssima na vida do líder, do liderado, do pastor. Tem que ter um pouquinho tem que ser um pouquinho psicólogo para entender suas ovelhas, né, pastor? É verdade. E esse assunto, a parte de psicologia, já é um assunto mais relevante e já é mais puxado, mas a gente vai indo devagarzinho, passo a passo, e no final todo mundo passa a entender, né? Sim. Graças a Deus. E pastor Gerson, o senhor pretende, além de Minas Gerais, o senhor pretende expandir para mais outros lugares o projeto Informeb? Então, a visão do nosso instituto, da Informeb, Instituto de Formação para Obreiros e Ministros Evangélicos do Brasil, a visão do nosso Instituto Teológico é abrir margens, né? E levantar mais professores também, né? Para atender as igrejas, tanto e fora, né, do Rio de Janeiro. Sim, que bênção, né, pastor? Pastor, e como que o senhor recebeu, assim, esse dom? Como que foi isso? Foi do dia para a noite? Porque o senhor, com licença, mas o senhor é uma pessoa muito inteligente. Porque não é qualquer um que pega uma apostila. Eu já tive a oportunidade de pegar acredito que agora a sua apostila está atualizada, mas eu sou uma de suas alunas, né? Na qual eu tive o estudo e tive a minha formação, que eu fui consagrada missionária. E como que foi, pastor? Como que você teve, assim, esse dom? Foi como? Foi assim da noite para o dia, pastor? Olha, eu, em primeiro lugar, eu te agradeço muito, né? Missionária Gilza, pastora Gilza, né? Pastora não, pastor. Isso, missionária Gilza, né? Eu te agradeço muito a ele, muito obrigado, né, pelo elogio. Mas, na verdade, nem vou dizer assim para os nossos telespectadores uma inteligência. Mas isso aí, na verdade, foi uma dádiva da parte de Deus para mim, para eu fosse, na verdade, agraciado. E através dessa graça de Deus, eu poder ajudar as pessoas, né, a fortalecer aí, né, o lado, a essência ministerial, né, das igrejas, melhor dizendo. E o senhor pretende mudar o programa Bate ou Rebate ou vai continuar assim, como está? O senhor pretende colocar mais alguma coisa, tipo um programa de calor ou alguma coisa para criança, ou o senhor pretende manter do jeito que está, pastor? Na verdade, a princípio, no momento, ou seja, futuramente falando, a gente pretende aí, né, mudar algumas coisas, o quadro, né? E até porque também a gente vai precisar de a gente amadurecer essas ideias, né? Trazendo os diretores de ponta, executivo da própria Nova TV, né? Pra gente amadurecer essas ideias, né? Sim, porque senão, pastor, a gente mesmo acaba assim, tá sempre o mesmo programa, a mesma história. Então, porque na verdade as pessoas gostam de inovação, né, isso, pastor? O bate-rebate, na verdade, é um programa místico. Sim. Ao mesmo tempo, a gente está recebendo um levita, né, para louvar a Deus, alguém para trazer um testemunho, mas também a gente traz um pastor, 2 pastores, para a gente debater determinadas situações em relação à obra de Deus, né? O senhor trouxe também um pastor daqui, uma missionária também, que contou um testemunho forte da vida dela, né? A missionária Kelly também contou um testemunho. O que eu quero trazer para o senhor? O senhor ainda acredita que Deus continua operando milagres, pastor Gerson? Olha, eu vou ser sincero, muito autêntico em minha resposta. Deus, na verdade, ele já é o dono do próprio milagre. Ele já é o milagre, né? Sim. Só pelo fato de ter morrido na cruz do Calvário e ter ressuscitado ao 3º dia, ele já é o próprio milagre, né? Em nossas vidas. É porque a gente não tem visto, né, pastor? A gente não tem visto mais os milagres.
que a gente via, que existiram, né? De fazer um cego enxergar, de fazer um mudo falar, um paralítico andar. Aí a pergunta é, pastor, Deus que deixou de fazer os milagres ou foram as pessoas que perderam a sua verdadeira fé? Olha, em relação às igrejas de muitos pastores, né, independente de religião ou denominação, muitas das vezes os milagres não vêm acontecendo por causa da endureza, a dureza da oração das pessoas. Onde o pastor fala, olha, Deus vai orar essa pessoa. A primeira coisa que a pessoa fala, será que Deus vai orar mesmo? Sim. Então esse será está perdurando na vida de muitas pessoas. Enquanto as pessoas não tirar o será, a dúvida, Deus vai agir de forma tremenda e maravilhosa. Mas às vezes o pastor chama a pessoa na frente, ó, Deus pode, Deus vai. Aí vem o será, né? Será que realmente vai me curar? Será que realmente vai... Então, e esse será, na verdade, tá se tornando impossível para Deus, porque Deus não pode trabalhar por meio de dúvida do será, vai acontecer ou não, Deus não trabalha dessa forma. Eu mesmo, pastor, eu mesmo sou uma pessoa que posso dizer que Deus opera milagres. Eu tive a libertação, né, do meu filho, numa visão que Deus me deu, que meu filho, que uma pessoa estava sendo, eu até já contei esse testemunho aqui num programa, né, anterior aqui, que o meu filho, eu tive um sonho do meu filho de uma pessoa está sendo morta e eu ouvi uma voz dizer para mim, levante e ore. Quando eu levantei e orei, não demorou muito, eu dormi um pouquinho, quando eu acordei era o meu filho entrando exatamente com a blusa que ele estava no sonho. Era uma blusa que nem era dele. Então, eu sou uma prova viva de que Deus existe e que Deus opera milagres em nossas vidas. Mas para isso, quando Deus falar para você, levanta e ora, ajoelha e ora, levanta e ora, acredite no milagre. Porque Deus tem um milagre para mim e para você. Inclusive, é verdade, realmente. Inclusive, uma das piores coisas que pode acontecer para uma pessoa não receber o seu milagre é a dureza do seu próprio coração. Igual o povo de Israel, né? O povo de Israel ali, né? Endureceu o coração, né? Deus queria tirar o povo do Egito, né? Mas Deus mesmo teve dificuldade para tirar o povo do Egito. Porque o povo estava de coração duro. Né? O povo não abriu o coração para Deus. Aí depois que Deus, né, tira o povo do Egito, a mão de Faraó, o povo está onde? O povo está justamente no deserto, lugar de abandono. Mesmo assim o povo, né, endureceu o coração, né? Estava dando volta por muito tempo, né? Eles estavam circulando, né? Dando volta e chegando ao mesmo lugar, desacreditado, né? De Deus, na verdade. Isso. E acima de tudo, né? Pro outro lado, melhor dizendo, né? Murmurando muito, reclamando, né? Isso é o que mais tem, pastor Gerson, até hoje. Isso, reclamando. Aí, olha só, e mais interessante, e, né? Deus fez o milagre, né? Através da rocha e brotou água. As codornizes, né? Não deixou de faltar o alimento, não deixou de faltar a água, né? E as roupas ainda estavam durando, né? Por mais de 400 anos, 450 anos, né? Aproximadamente aí, né? 430. Então, o que acontece, né? Mas foi a dureza. A dureza demorou. Né? Isso, a própria dureza do povo fez que Deus viesse, né? Tardar e retardar, né, a tirada deles do Egito. Sim. Retardou, né, a tirada de Deus, ou seja, retardou, né? Sim. E é isso que vem acontecendo até hoje, pastor Gerson. Às vezes a pessoa ela entrega um problema nas mãos de Deus, mas ela não quer perseverar, ela não quer crer, ela não quer acreditar e continua duvidando de Deus. Isso impede que Deus opere um milagre na vida da pessoa. Porque a pessoa precisa ter fé. É preciso que você abra uma torneira e creia que vai sair água na torneira. E o mais interessante, a pessoa é o primeiro da fila, né? Mas a pessoa, através do coração duro, perguntando, será que eu vou receber essa benção hoje? Aí não recebe e volta para o último da fila. Isso vem acontecendo. Pastor Gerson Soares, vou fazer uma pergunta para o senhor agora, que creio que algumas pessoas possam até não gostar. Mas eu vou perguntar para o senhor. O que o senhor acha dos pastores que estão consagrando as pessoas
sem ter um estudo, sem ter um discipulado? Consagra pastor, consagra missionário, consagra... O que o senhor acha disso? O senhor acha que é correto essa atitude dos pastores? Olha, na verdade, no meu ponto de vista, segundo a minha visão, né, existe dois lados, né? Primeiro lado, está havendo uma consagração, várias consagrações de forma desenfreada, de forma brusca, desesperada. Mas por quê? De forma desenfreada, de forma brusca e desesperada, simplesmente para encher a igreja, para encher o templo. Mas, pro outro lado, a segunda visão, né, eu tiro o meu chapéu, não uso o chapéu, mas eu tiro o meu chapéu para esses pastores, né? E estão consagrando através da palavra, do conhecimento, até mesmo, né, do seminário teológico, formação de obreiro, para esses pastores, né? Nota 10, nota 1000, né, para esses pastores. Mas por quê? O mais importante é consagrar as pessoas através do conhecimento. Porque os próprios pastores não vão ter trabalho em suas igrejas. Mesmo eles tenham trabalho, mas vai ser fácil de resolver, porque vai ter obreiros preparados para isso. Sim. Pastor, eu não gosto muito da ingratidão da pessoa. A pessoa que ela entra numa igreja com a intenção dela ser consagrada a um cargo, seja ele lá qual for, diaconesa, ou diácono, presbítero, evangelista, qualquer tipo de consagração. Eu acho que não é muito injusto quando uma pessoa ela entra na igreja com o propósito de ser consagrado e assim que ela recebe essa consagração, ela vira as costas para o pastor. Com certeza. Eu acho que isso é uma falta da pessoa. E o que o senhor acha disso? Inclusive também, né, não fugindo do assunto, mas do mesmo assunto, antigamente para se consagrar uma pessoa, né, havia joelhos, orações, por muito tempo, muitas semanas, meses, orando e pedindo direção a Deus. Sim, e hoje a correto, consagração pastor. é da noite para o dia. Da noite para o dia? Eu vou consagrar o pastor Gerson porque ele é meu amigo. Eu vou consagrar o pastor Gerson porque ele dá um dízimo bom. Eu vejo isso como um erro para a igreja. Eu acho que tem que passar por um discipulado, por um ensino. Não é, pastor? Agora, em relação à sua pergunta, é verdade. Em relação à sua pergunta, né, de antemão, né, a princípio, né, tem muitas pessoas que são consagrados pelo interesse. Entra Sim. E após a consagração, ou seja, antes da consagração, eles fazem de tudo. Sim. Faz acontecer, né? Faz de tudo para agradar o pastor, para poder agradar a igreja. Aí depois da sua consagração, agora eu já atingi o meu nível de pastor, né? Aí acha que não precisa mais daquela igreja que orou por ela e sai da igreja. Eu vou sair dessa igreja para montar o meu próprio ministério. E Deus abençoe, né? Vai em paz, mas na verdade... Não estamos aqui fazendo nenhum julgamento, aqui é apenas um debate. Mas na verdade, isso para mim, muitas das vezes, isso é fora de ética. Até porque também o pastor está te consagrando, o pastor vai te consagrar. Em você, não é? Isso, para estabilizar muito mais a obra de Deus. Sim. Agora, o pastor leva anos para te consagrar, faz um grande investimento na sua vida, faz um investimento completo, né? Você passa por um processo, você é consagrado, aí de uma hora para outra você deixa o seu pastor em apuros. Então eu acho isso aí uma covardia muito grande. Sim. E isso aí é fora de ética, tá? Sim. E se você fez isso amanhã, ingratidão, isso, né, e o mais interessante, e a vida tem troco, né? Se né, esse obreiro faz isso com o pastor, amanhã o próprio obreiro vai fazer com ele também. Sim, pastor, porque a vida é assim, né? É uma corrente, né? Hoje você faz o bem, amanhã você recebe o bem. Mas se você fizer o mal hoje, amanhã você vai receber o mal. Isso, é a mesma coisa o pastor, né? Sair da sua igreja em rebeldia para matar a sua própria igreja. Sim, também. Não, isso não é legal. Isso não é uma coisa... Além de ser antiético, eu acho que foi uma falta com o pastor dele, né? Que esteve sempre em oração. Porque a função do pastor é estar orando por suas ovelhas. Então eu acho que o obreiro que toma essa atitude de sair da igreja em rebeldia, abandonar o seu pastor, eu acho que isso para mim é um ato de covardia.
E o mais interessante é que na semana passada, em um dos nossos seminários, eu falei, né? A ovelha, ela gera ovelhas, Sim. mas também o pastor é para cuidar das ovelhas. Exatamente, E o mais interessante é que também o pastor, ele gera pastores. Pois é, pastor. Pastor, ele gera Pois pastores. gera. Enquanto as ovelhas estão gerando ovelhas para o rebanho de Deus, os pastores estão gerando pastores para trazerem também as almas para o aprisco. Pastor, o senhor teve um ministério, né? Comunidade evangélica, Viva Está, né? Isso, pastor Viva Gerson? Está. E o que aconteceu, pastor? Olha, em relação ao nosso ministério, Viva Está, ali em Califórnia, né? Nós iniciamos o ministério, né? Deus abençoou de forma tremenda e Foi maravilhosa. uma bênção, né, pastor? Ganhamos muitas almas para Jesus. Batizamos, né, pastor? Isso, milagres e prodígios aconteceu. Mas devido à pandemia, no início da pandemia, nós perdemos bastante membros. Sim, é porque a gente não podia abrir também as nossas igrejas, e tem muitas igrejas que ainda estão lutando para manter suas portas abertas, né? Porque devido à pandemia não pôde haver culto, né? Aí passou a ser online, aí as pessoas já começam a não querer ir. E eu creio também, pastor, que com isso muitas pessoas se desviaram, né, da presença de Deus, né, pastor? Muitas pessoas se desviam por não tiveram um abraço, né, o aconchego de outros pastores, né, para abraçar, ou já aproveitaram a situação, né, da pandemia para se desviar Às mesmo. vezes já queria se desviar e aí aproveitou a pandemia situação. E saiu, né, pastor? Inclusive, O que você fala para essas pessoas, pastor? na verdade, eu vou ser sincero, eu vou ser bem transparente para essas pessoas. Pessoas que abandonam Jesus, né? Por meras coisas da vida, por simples coisas da vida, até porque lá no passado não a teve com ele. E precisa renascer novamente, nascendo da água e do Espírito, né? Pastor Gerson Soares, uma pessoa pode ser batizada mais de uma vez? Descer as águas? Olha, uma vez que a pessoa ela foi batizada, já está batizada. Agora, se a pessoa sair da igreja, sair da comunhão, né, deixar o ministério... Fizer uma confirmação do batismo, pode? Não, na verdade, segundo a palavra de Deus, uma vez que a pessoa se batizou, está batizada. Uma vez só. Isso, agora, quando a pessoa ela volta para Jesus, aí é diferente, ela vai fazer a comunhão de novo, entrar em comunhão com a igreja, se reconciliar com a igreja. Mas não vai mais descer as águas, não vai mais ter o batismo. Não. O batismo é uma vez só. É a mesma coisa o pastor. Uma vez o pastor ele foi ungido, já foi ungido a pastor. Ninguém tira aquela unção dele, Ninguém né, tira. pastor? A unção de pastor não vai perder. Sim. Né? Aí o pastor voltando para a obra de Deus, voltando para a sua igreja, ele vai precisar de fazer, entrar em comunhão com a igreja, Sim. passar por uma avaliação ali, né? Na mesa dos obreiros, Sim. né? E não para ser consagrado a pastor novamente. O pastor Gerson pretende abrir novamente o ministério, pastor Gerson? Bem, no momento presente não tenho, né? Mas até porque também eu estou dando o seminário, né, para várias igrejas. Sim. Eu também posso considerar isso também como um verdadeiro ministério de Deus na minha vida para muitas pessoas, né? E o senhor está pertencendo a algum ministério agora, pastor Gerson? Bem, no momento não estou pertencendo não, né? Tem vários pastores que têm me chamado para pertencer ao ministério Tem que deles. orar a Deus, né, pastor? Isso, eu estou orando a Deus sobre isso, né? Sim. Pastor Gerson, desde já eu quero te agradecer a sua presença aqui. Estou muito feliz de poder ter te entrevistado. Algumas pessoas conhecem o pastor Gerson, mas acabou que agora conheceu um pouquinho da sua história, de onde você veio, né? Eu gostaria de te pedir que você desse uma palavra de fé, de esperança para as pessoas que estão nos assistindo agora. E eu gostaria também de mandar um grande beijo, um grande abraço para Mariette, que esteve aqui no nosso programa há uns dias atrás, né? Mariette, um grande beijo para você e eu estou muito feliz de você ter falado de Deus para mim, que foi através de você que eu me converti e hoje eu estou muito feliz de estar servindo a um Deus vivo, tá, Mariette? Um grande beijo para você e que Deus abençoe seu ministério, amém? Pastor Gerson, eu te agradeço de coração
Que Deus Obrigado. continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, e que o Senhor possa dar uma palavra de vida, uma palavra de esperança para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Desde já, eu te agradeço. Até a próxima. Obrigado, né, por essa oportunidade, né, em participar do Bate e Rebate. Fui pego de surpresa, né, mas Deus seja louvado. Bem, em relação aos nossos telespectadores, né, vou deixar uma palavra de fé, de motivação, né, por mais que você venha desistir, ou seja, desanimar, porém, desistir jamais, né, porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus te conhece, até mesmo antes de você abrir os seus lábios, pedir algo a Deus, Deus já conhece o seu oração. Então tudo que você fizer, faça, porque certamente Deus vai te recompensar em dobro, mas porém faça em silêncio. E Deus abençoe vocês. Beijo do Pastor Gerson.